significado dessa data. Então, para nos ajudar, a gente chama aí a especialista em maternidade Gabi Medeiros, porque a gente só consegue trabalhar isso na fase adulta quando a gente aprende lá na infância, né, Gabi? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Então, esse clima que a semana já começa diferente, né? A semana do Natal, ela já começa aí animada e as crianças, né, elas ficam muito envolvidas com esse clima, mas o que infelizmente acontece é que muitos pais, eles se preocupam... Desculpa, porque eu tinha gripada. Mas o que acontece é que os pais, eles estão ali tão preocupados muitas vezes com o dia de Natal, ou em comprar presentes, ou em preparar uma ceia, ou em organizar ali a festividade do dia, que eles acabam passando para as crianças mais essa euforia do que de fato o sentido do Natal. E é importante, como nós sempre falamos, que as crianças, lembrar que as crianças, embora elas não tenham muitas vezes um entendimento de forma estruturada e elas consigam raciocinar aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo expressado, mas elas têm a percepção, então elas percebem. E acaba que no decorrer dos anos, no decorrer da vida, o que vai ficando para a criança é que o Natal é um momento, é um evento apenas. Então, que, né, os pais possam ser intencionais, eles possam agir de maneira a marcar a vida dos seus filhos, presenteando, não apenas tendo uma ceia farta, organizando um momento ali onde todos estarão, mas que os pais possam passar o sentimento de fato, eles possam passar o real sentido, né, independente das crenças de cada família, mas a gente sabe o que o Natal significa o nascimento de Jesus. E é importante que isso seja passado. Existiu alguém que nasceu, que veio ao mundo e que mudou toda a história. Então, isso traz um sentido diferente para os filhos. É interessante que quando as crianças elas têm conhecimento disso, e eu falo porque aconteceu uma situação essa semana em que eu tô com as minhas filhas fazendo um advento de Natal desde novembro, final de novembro, e todos os dias a gente tem lido uma história, a gente tem feito uma atividade, algo relacionado ao Natal. Seja escrever cartões de Natal, seja enfeitar embalagem, seja passar uma mensagem para alguém, fazer alguma receita, são coisas simples, mas que vão marcando para que o Natal ele não se resuma a apenas troca de presentes e um jantar maravilhoso. Lembrando que tem famílias que não têm condições de ter tudo isso. Então a gente precisa focar, a gente precisa passar para os nossos filhos que datas comemorativas elas são importantes, mas que não se resume apenas àquele dia. Existe um sentido por trás, existe algo mais sólido, mais verdadeiro do que simplesmente um jantar e trocar presentes. E como eu falava essa semana, quando a gente fazia o advento, tinha uma amiguinha das meninas aqui em casa, e aí a gente estava conversando sobre o Natal, e ela disse, o Natal é trocar presentes, é juntar a família. E aí eu comecei a falar outras coisas, comecei a falar sobre o nascimento de Jesus, como ele veio ao mundo, como a vida dele foi importante, como isso transformou toda a história da humanidade. E aí ela ficou encantada, e ela ficou assim, como se tivesse descoberto algo muito, muito valioso. E é justamente isso que acontece quando nós passamos os valores, os princípios, aquilo que está por trás de tudo que a gente faz. Eu não estou falando que não é bom, que não é importante, que trocar presentes não é legal, que estar com a família e se sentar ao redor de uma mesa farta não é bom. Mas quando as crianças elas passam a ter a consciência de que o Natal realmente não é só isso, mas é viver, né? Dar valor a esse nascimento de Jesus e viver de uma forma que honre isso. Então, quando a gente se importa com os outros, quando a gente é solidário, quando a gente é caridoso, quando a gente ajuda o nosso próximo, quando a gente não se preocupa só com aquilo que está na nossa mesa e embaixo da nossa árvore de Natal,
mas a gente olha para o lado, a gente começa a se preocupar com as pessoas, a gente também está comemorando o Natal, porque a gente está fazendo aquilo que nos foi ensinado a ser feito. Tá certo, Gabi. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Agora eu que tossi, desculpa. Feliz Natal para você, para as meninas, para o Rafael, para toda a família. Obrigada, Feliz Natal para vocês também. Tudo de bom, uma noite abençoada. Um cheiro, até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Cheiro, tchau, tchau. Obrigado aí, Essa Gabi. foi a Gabi Medeiros, né, especialista em maternidade na coluna Mãe de Família de hoje, dando aí uns toques de como a gente trabalhar melhor esse assunto, né, esse dia tão especial com os nossos